Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís, aqui do canal Tata Cake. Hoje eu trago para vocês uma decoração do tema do Pandinha Rosa. Gente, esse bolinho vai ser um bolinho de andar. Eu vou estar mostrando a vocês a forma que eu trabalho, a forma que eu faço a minha sobreposição. Nesse vídeo eu até não fiz exatamente da forma que eu tenho costume. Porque como vocês viram no vídeo anterior, eu tenho o costume de começar a fazer a estrutura do meu bolo antes de tudo mesmo, gente. Antes de fazer a pré-camada, antes de qualquer coisa, eu faço a minha estrutura. Só que nesse bolo aí, eu fiz um pouquinho diferente, fiz quando ele já estava, bem dizer, pronto, né, a parte de baixo, antes de eu começar o trabalhado de bico, mas, gente, o resultado foi o mesmo, tá? Vocês vão ver aí que foi o mesmo. Eu só não coloquei o caninho entre um bolo e o outro, porque esse bolo era para próximo aqui da minha casa, era uma rua depois. Então, assim, eu não achei que tinha necessidade. Então, vamos lá. Hoje eu vou estar trabalhando com chantilly Amélia Supreme, tá? Meu chantininho foi preparado com ele. Estou usando vermelho morango. Eu vou estar trabalhando com um degradê, tá? O meu bolo da parte de baixo vai ter um degradê, um trabalhado de bico com esse degradê. E eu usei o mesmo corante, gente, o vermelho morango, só que um eu coloquei gotinhas e o outro eu coloquei um pouquinho mais para ficar um tom de rosa mais forte. E sim, gente, eu adoro trabalhar com ele, com esse vermelho morango. Ele deixa um rosinha muito bonitinho, rosinha vivo. Eu amo trabalhar com esse vermelho morango para fazer o meu rosa. Gente, eu estou trabalhando aí com um bolinho de 20 centímetros por 10 de altura, recheio de ninho com chocolate, tá? Eu fiz a minha pré-camada e agora eu vou começar a depositar o meu chantininho no meu bolo. E, gente, é o mesmo processo que eu faço em todos os meus bolos aqui no canal, tá? Eu vou distribuir ao redor de todo esse bolo. E, gente, depois que eu deposito todo esse chantininho no meu bolo, eu vou começar a alisar esse bolo. Eu sempre começo pela parte de cima, a parte do topo do meu bolo, e logo após eu venho para minha lateral, tá bom? Vocês vão reparar aí que eu vou estourando as minhas bolhas, dá umas bolhas na parte de cima, eu vou estourando elas, tá? E eu fiz hoje uma pré-camada e depositei um pouco de chantininho, porque eu vou estar trabalhando com bico e eu gosto de fazer uma pré-camada bem grossinha. Só que hoje eu acabei depositando um chantininho no meu bolo como se eu fosse espatular ele, tá? Devido ao tamanho do bico, que é um bico grande, mas vocês vão ver, tá? Então vamos lá. Para minha estruturação do meu bolo, eu vou estar usando esses caninhos aí. Esses caninhos é nada mais, nada menos que pega balão, tá? Eu compro eles e corto. Tu viu ali, eu encostei no meu bolo, aí depois eu tiro e já fica a marcação, né? Que fica sujo de chantininho. Aí eu vou e corto todos do mesmo tamanho. Depois eu vou encostando um ao lado do outro e vou cortando. Eu não gosto de enfiar e depois cortar, porque às vezes fica um maior do que o outro e o seu bolo da parte de cima pode ficar torto. Então eu já gosto de marcar um e vou tirando. Se caso fica alguma diferença, a gente acerta no chantininho. Se na parte de cima você reparar que ficou um pouquinho, eu acho que tá um pouquinho torto, você corrige no chantininho, porque provavelmente não vai ser o caninho que vai estar torto, e sim o seu bolo, tá bom? Então vamos lá, eu estou aí com um disquinho de isopor, eu vou estar fazendo a marcação do meio do meu bolo, tá? O centro desse bolo. Eu encosto esse chantininho e com auxílio de uma faquinha, eu vou girando a minha bailarina, somente para marcar, gente. E logo após, eu vou estar retirando esse disquinho de isopor, com auxílio da minha tesoura. Vocês vão reparar que quando eu tirar, vai levantar um pouquinho de chantininho, mas isso não tem nada não, tá, gente? Não vai me atrapalhar em nada não. Vamos agora começar a introduzir os nossos caninhos, tá? Eu tô com 6 caninhos aí e vamos agora começar a introduzir no nosso bolo, tá? Eu vou colocando, eu costumo colocar assim, eu dou um espacinho de uns 3 dedinhos, 2 dedinhos
e vou colocando outro. Coloco ao redor dessa marcação todinha e costumo colocar uns dois no meio, bem no centro dele. Se no caso for aquele caninho, né, que a gente fala que é para o transporte, né, que no vídeo anterior aqui do nosso canal eu mostrei como eu faço. Eu deixo um caninho maior, porque aquele bolo, no caso anterior que eu fiz, ele ia ser transportado para um pouquinho longe. Já esse, como eu falei, seria aqui para próximo de casa, tá, gente? Seria para uma rua após a minha, ou seja, eu não achei necessidade de estar colocando esse caninho no meio. Então, como eu falei para vocês, eu vou distribuir em volta dessa marcação todinha e depois eu vou voltar novamente com o meu disquinho de isopor e vou estar colocando aí em cima. Como vocês também viram no outro vídeo, no outro eu coloquei um disquinho de isopor, eu colei um no outro, né? Eu uni. Só que como eu falei para vocês aqui, esse bolo era para perto, então não tinha necessidade, tá bom? Então eu dei uma alisadinha a mais aí, tá? Não tinha necessidade, mas eu optei em fazer. Como vocês sabem, eu vou estar fazendo um trabalhado de bico nesse bolo. Aí eu tirei o excesso dessas quinas e vamos começar a trabalhar agora com o nosso bico, tá? Então, hoje eu vou estar trabalhando com o bico 123 da Wilton. E como eu vou fazer, gente? Eu encosto no meu bolo, vou girando a bailarina lentamente e vou subindo e descendo com a minha mão. A mão que está o bico, gente. A mão que está a minha manga de confeitar. Eu vou subindo e descendo, vou fazendo esse movimento até a parte de baixo. E reparem que agora eu começo a fazer um movimento de sobe e desce. Sobe e desce. O meu bico está com aquela curvinha, aquela parte da curvinha para fora, tá? E a parte que no caso ela é retinha, encostada no meu bolo. E com esse mesmo movimento, eu vou fazendo até a parte de baixo, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou estar fazendo um degradê nesse bolo, tá? Foi escolha da minha cliente. Inclusive, esse bolo aí, ela me mandou um bolo em pasta americana. E eu reproduzi ele em chantininho. E minha cliente ficou muito satisfeita, gente. Ela ficou apaixonada. No final desse vídeo, eu vou estar deixando pra vocês aqui como ficou a mesa da neném. Tá bom? Reparem que agora eu já parti pro rosa mais escuro, tá? Que ela me pediu, a foto de inspiração que ela me mandou, tinha 3 camadinhas mais claras e o restante era escuro, tá bom? Quando for a última fileira aí, gente, vocês vão fazer reto. Vocês não vão fazer o movimento de sobe e desce. E, gente, agora vamos partir para o segundo andar desse bolo. Reparem que eu tenho 2 disquinhos de isopor, eu uni um no outro com fita dupla face. Como eu falei no começo do vídeo para vocês, eu não ia colocar. Eu ia colocar somente um disquinho na parte de baixo e um disquinho agora nesse segundo andar. Só que para poder eu ficar com a consciência mais tranquila, eu coloquei 2 disquinhos nesse segundo andar aí, tá? Eu não fiz o furinho no meio, que como eu falei pra vocês, eu não vou estar colocando aquele caninho no meio. Não vou estar colocando, porque o bolo é pra perto daqui de casa, tá bom? Esse andar aí da parte de cima, eu estou trabalhando com um bolinho de 15 centímetros por 10 de altura, massa de chocolate e recheio também de ninho com chocolate, tá? Comecei fazendo a minha pré-camada e logo após eu vou começar a depositar o meu chantininho. E, gente, esse andar da parte de cima vai ser um bolinho branco, tá? Vocês vão ver o porquê. Porque, como eu falei pra vocês, é um bolinho do tema do Pandinha rosa. E a parte de cima eu vou fazer o tipo rostinho do Pandinha, tá? Então, vai ser branco. Aí eu comecei a depositar o meu chantininho no meu bolo, tá? Com bastante cuidado. Vocês colocam sempre o chantininho com a manga nessa posição que eu tô mostrando pra vocês. Sempre ela de frente pro bolo, gente. Porque quando por algum motivo eu esqueço, coloco a minha manga de lado, dá muito ar no meu chantininho e cria muitas bolhas, tá? É normal criar bolha. Quando criar, você estoura, preenche novamente com o chantininho e vem alisando. Mas o que você puder fazer para evitar já te ajuda bastante, né? Então vamos lá. Eu vou fazendo essa distribuição até a parte do topo do meu bolo. E logo depois eu começo a alisar esse bolo. Gente, eu sempre começo pela parte do topo do meu bolo.
Vocês vão reparar aí que acabou que eu comecei pela minha lateral, mas foi porque o chantininho tava pouco, eu bati uma quantidade pouca e acabou faltando um pouquinho para a parte de cima. Aí o que que eu fiz? Dei uma espatulada na lateral, aí aquele excesso que eu tirei, eu botei na parte de cima, tá bom? Reparem que surgiu aquelas temerosas bolhas. Eu vou estourando elas e vou preenchendo com chantininho, como eu tô mostrando para vocês aí. E depois eu volto novamente a alisar. E nesse momento, gente, eu vou alisando até obter o resultado desejado. Depois vocês vão reparar que ainda ficou com um defeitinho, só foi ver no final, que a minha luva encostou, tá? Mas vocês vão ver que não deu para perceber muito e ficou bem bonito esse bolo, ele ficou a coisa mais linda. Agora eu vou começar a fazer a retirada das nossas quinas, tá? Eu vou alisando lentamente até obter o resultado desejado. Vocês podem estar molhando essa espátula em um copo com água morna e vai secando ela e vai passando, tá? E agora eu vou começar a fazer minhas quinas da parte de baixo do meu bolo, para não ficar com aquele excesso de chantininho e aquelas rebarbas na hora de fazer a minha sobreposição, tá bom? O que que eu faço? Eu vou estar limpando essa bailarina e depois eu vou estar enfiando a minha espátula, a espátula que eu faço a sobreposição. Essa espátula aí é aquelas espátulas que o pessoal chama de espátula de cortar bolo, né? Eu enfio uma e depois eu enfio a outra. E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou começar a empurrar esse bolo para frente, para trás, para o lado, para o outro. E assim eu vou estar fazendo a esquina da parte de baixo desse bolo. Aí quando eu empurrar ele para frente ou para trás, vai ficar um excesso de chantininho, como eu tô mostrando a vocês aí. Aí eu venho com o meu Perfex úmido e retiro esse excesso. E vou repetindo esse processo até eu ver que vai parar de sair esse excesso de chantininho, tá? Novamente eu vou estar pegando agora e jogando esse bolo pro lado. E vai sair esse excesso de chantininho. E eu repito o mesmo processo, tá? Vou limpando. E vocês vão reparando que a quina da parte de baixo vai ficando muito perfeita. Porque no automático, quando você empurra, ele vai tirando aquele excesso de chantininho, né? E vai ficando com a parte de baixo bem perfeitinha. E como eu falei para vocês vão fazendo isso até vocês verem que vai parar de sair esse excesso de chantininho, como eu vou estar mostrando aí para vocês, tá? Nesse exato momento, vocês reparem que vai começando a parar de sair aquele excesso. Então, está na hora de eu fazer a minha sobreposição, tá? Eu agora, para me fazer minha sobreposição, é bem simples, gente. Eu vou estar usando essas mesmas espátulas aí, tá? Eu só vou estar centralizando uma numa ponta e a outra na outra ponta. Tá, gente? Aí eu vou começar a fazer minha sobreposição. Agora vocês vão reparar que vai ficar bem mais fácil, né? Para poder eu fazer minha sobreposição. Porque como eu expliquei no começo do vídeo, esse bolo eu não coloquei aquele caninho no meio, que é o caninho que a gente fala que é pro transporte, né? Então, assim, ele ficou bem tranquilo para fazer minha sobreposição. Então, vamos lá. Agora eu vou estar sobrepondo esse bolo. Eu vou estar colocando ele bem centralizado. Tem aquele isopor que eu coloquei, né? Que é justamente para isso, para me ajudar na hora da sobreposição também. E esse bolo não ficar torto, né, gente? Nem muito para frente, nem muito para trás. Agora eu vou estar retirando a minha espátula. Como eu faço? Eu seguro com a minha mão direita, que é a mão que eu tenho mais força, dou uma levantadinha nesse bolo e vou retirando a espátula que tá na minha mão esquerda, tá bom? E agora eu vou estar mostrando a vocês como eu faço para tirar essa minha outra espátula. Eu introduzo um caninho no meio do meu bolo, dou uma inclinada nesse bolo
E pronto, gente. Aí é só estar retirando essa espátula. E aí está a nossa sobreposição perfeita e linda, né? Seria o mesmo processo, a mesma coisa se estivesse o caninho, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tá? Agora eu vou estar mostrando a vocês como eu faço para tampar esse buraquinho que fica na parte de cima. Eu coloco um pouquinho de chantininho e volto novamente alisando esse topo, tá? Para poder não ficar marcado, porque nesse topo eu não ia colocar nada. Se eu fosse colocar alguma coisa, eu nem ia dar muito capricho não, mas como esse topo vai ser liso, né? Então a gente tem que dar uma caprichada. Eu vou alisando, alisando, até eu ver que ficou do jeitinho que eu quero. E, gente, mesmo com essa sobreposição bem perfeitinha, no modelo inspiração tinha umas bolinhas no rodapé desse bolo. E eu segui o modelo inspiração que a minha cliente me mandou, tá? O que que eu fiz? Eu peguei uma manga de confeitar, fiz um furinho bem pequenininho e fui fazendo essas bolinhas. Gente, essas bolinhas, como que eu fiz? Você pressiona, quando você vê que tá do tamanho que você quer, quando você for sair, você dá uma giradinha e sai. Porque se você apertar, pressionar a manga e puxar, vai ficar com os biquinhos, que no meu caso aí não era o que eu queria, tá? Então você pressiona, quando você for sair, você dá uma rodadinha e sai, tá bom? E eu fui fazendo isso ao redor de todo o meu bolo. Gente, como vocês viram aí, não tem nada de bicho de 7 cabeças, é algo bem simples, tá? Quando eu ponho o caninho, né, que quando é o bolo para um lugar mais distante, que eu ponho esse caninho, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho que centralizar, né, porque eu faço um buraquinho no isopor da parte de cima, então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas nesse caso aí ele foi bem tranquilo, porque como eu expliquei para vocês, eu não coloquei, porque era bem pertinho da minha casa aqui, então eu não coloquei. Então ficou bem simples de demonstrar para vocês a minha outra forma de fazer essa sobreposição, tá? Então, agora vamos começar a colocar o nosso topo de bolo, tá, gente? Que a Adriana, da Le Petit Arts, fez pra mim. Como vocês sabem, é ela que faz os meus topos. E o topo desse bolo ficou a coisa mais fofa, gente. Quem não segue ela ainda lá no Instagram, corra lá, gente. Eu vou estar deixando aqui na descrição do nosso vídeo, tá? O link do Instagram dela. E, gente, agora eu vou estar usando um pó para decoração da Iceberg, tá? No tom rosa. Eu vou estar fazendo um tomzinho rosa na bochechinha dela, tá? Da Pandinha, para poder simbolizar que a bochechinha dela tivesse rosinha, tá? Eu coloquei esse pozinho puro na minha bombinha, puro, sem álcool de cereais, tá? E fui borrifando bem devagarzinho, para não sair um jato muito forte e acabar não ficando legal, né, gente? Eu fui dando as borrifadinhas bem fraquinha até marcar a forma que eu queria. E, gente, nesse mesmo dia eu fiz os mini cupcake para a festinha da mesma cliente, tá bom? E, gente, esse foi o resultado final do nosso vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada.
E ajude a gente para a divulgação do nosso canal, tá? Compartilhando o nosso vídeo com amigos e familiares. Um beijinho no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.